A secretária de Saúde do município de Erechim conversou com nossa equipe sobre os desafios e também da satisfação de estar à frente da secretaria. Acompanhe nosso bate-papo e fique atento às ações para combate à pandemia da Covid-19 e também da epidemia da dengue. Hoje nós convidamos a secretária de Saúde, Ecleia Zampalhão, para a gente conversar um pouquinho sobre as demandas desta área tão importante que é a saúde. Em meio a uma pandemia que mudou a forma de atendimento, inclusive dentro da área da saúde, é importante a gente falar e levar informação para todos vocês, nossos telespectadores, de como está a saúde aqui no nosso município. Bem-vinda, secretária, e parabéns por estar à frente de uma secretaria tão importante e tão necessária nesse momento. Bom dia, Sandra. Agradeço a parabenização, é um momento sim de desafio. Estamos aí, tentando fazer a nossa parte, fazer o melhor. Secretária, já estamos há praticamente um mês, essa semana, se encaminhando para o primeiro mês de controle, de assumir a secretaria, de mudar algumas coisinhas que não estavam dentro da sua expectativa e facilidades para as pessoas que procuram esse serviço. Faça para nós um balanço geral desse primeiro momento. Sandra, nós assumimos uma secretaria em meio a uma pandemia. Nós tivemos sim o privilégio de entrar na Secretaria da Saúde no mês de dezembro, para nós nos inteirarmos de como as coisas estavam acontecendo. Então nós tivemos um processo de transição muito tranquilo e é claro que nós entramos sem a expectativa da chegada das vacinas. Verdade. Então a primeira atitude que nós fizemos foi criar uma central para estar já pensando, estarmos a 2 passos na frente. Então, não tem como não ser um momento turbulento, mas tivemos esse privilégio de nos organizarmos esses 15 dias até essas vacinas chegarem. E dentro disso, Sandra, tudo continua acontecendo. O trabalho nas unidades básicas de saúde, nós temos uma dificuldade que é uma fila grande de quase 8.000 pessoas aguardando uma consulta especializada. Nós temos que frisar que o ano que passou, que foi um ano pandêmico, tudo andou em câmara lenta, né? Então, assim, a velocidade das consultas, a velocidade das cirurgias, elas não aconteceram, porque estávamos num ano atípico. Então, hoje nós temos que, além de tudo, dar conta dessa demanda que ficou reprimida. Então, a força-tarefa da equipe neste momento é fazer com que tudo funcione paralelo à pandemia. E nós tivemos essa semana, né, Sandra, aquela questão que falamos, que é a novidade do surto da dengue, que na verdade a gente não é mais um surto, a gente já considera uma pandemia. Nós estamos hoje com 30 pessoas sendo investigadas e 9 já confirmadas. Então, em meio a isso tudo, as unidades têm que trabalhar, as especialidades têm que trabalhar, as consultas têm que acontecer, o SAMU tem que funcionar. Então a gente está aí fazendo o melhor, tentando dar conta desse trabalho. No início dessa gestão, foi um pedido inclusive do prefeito Polis a todos os secretários para que fizessem um mutirão dentro das suas secretarias para adiantar esses trabalhos pendentes. A gente sabe que a saúde é difícil, não é papel, são pessoas. É diferente o processo de adiantamento de consultas, porque o médico ele também tem uma capacidade de atendimento diária. Mas a oftalmologia, que era um dos casos mais sérios, como está? Então, eu te digo, Sandra, que a oftalmo, nesses primeiros 20 dias, nós já conseguimos diminuir 500 pessoas da fila. Bom. Nós chegamos, levantamos essas prioridades, já conseguimos encaminhar uma parte dessa demanda e já conseguimos identificar que uma parte dessas pessoas já haviam sido atendidas. Então, o que acontece? Tem lá 1.000 pessoas numa fila, só que essa fila está 2 anos
Então você ainda, o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente ainda não tem certeza se essa pessoa ainda precisa desse serviço. Isso. Então esse levantamento, esse diagnóstico que o nosso prefeito pediu é exatamente isso, é levantar a demanda real. Porque nós temos uma demanda reprimida que talvez não seja real. E hoje, por exemplo, no oftalmo é um exemplo. Nós já temos 500 pessoas a menos na fila. Óbvio, a gente já organizou, por exemplo, a Secretaria não oferecia transporte para esses pacientes que iam para oftalmo em Aratiba. Isso já foi organizado. Já encaminhamos 120 pessoas para lá. Então, isso dá essa agilidade ao processo, né? Nós trabalhamos muito em conjunto com o Hospital Santa Terezinha. Então, o centro de especialidade deles também vem nos ajudando a dar conta dessa demanda. É óbvio, é um caminho longo, é um caminho árduo e nós estamos aí com essa finalidade do prefeito de pagar, de comprar essas consultas e nós estamos articulando a forma de resolver isso. Cardiologia é uma área da medicina bastante imprevisível. O paciente ele pode ter um problema hoje e amanhã ter um infarto e infelizmente a vida dele ser ceifada. De que forma está se olhando para essa área, para essa especialidade que é muito importante e precisa um atendimento muitas vezes urgente? Duas coisas dentro disso que você falou, Sandra. Exatamente a importância, né, de nós agilizarmos e encaminharmos esse paciente para um profissional cardiologista e de nós não deixarmos as coisas se agravarem. Nós passamos por esse ano, como eu já citei, onde muitas coisas foram interrompidas. A partir do momento que eu deixo de cuidar do meu hipertenso lá na ponta, lá de uma unidade básica de saúde, que ele deixa de ir para sua consulta com um clínico, que ele não toma o seu medicamento contínuo de forma correta, que ele não sai para ir para uma consulta porque ele tem medo do Covid, esse paciente pode estar se agravando. Então, assim, isso é um dos olhares prioritários nossos nesse momento. Nós não deixarmos com que as coisas se agravem. Nós precisamos retomar com toda a força, né, algumas questões que estavam interrompidas. Sim, o momento exigia, né? Hoje a gente já tem uma luz pequena no fim do túnel, que são a chegada das vacinas, né? O fato de nós já termos os profissionais vacinados é um alento, né? Porque a gente propicia que esse profissional possa fazer de forma integral o que antes se tinha receio, se tinha medo. É verdade. Contratação de novos profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliar, técnico, como é que está essa área? Nós estamos bem supridos de profissionais? Nós temos duas questões, Sandra. Nós temos um limite de folha, né? Profissionais sempre faltam, mas a gente não pode ultrapassar. Nós temos uma questão orçamentária, que ela tem uma cobrança e que a gente tem que seguir. Claro que os profissionais prioritários nesse momento, que é para a ala Covid, eles estão sim sendo contratados. Hoje, inclusive, nós temos a abertura de um edital. Então, teremos mais um profissional médico. Nós temos contratado de forma emergencial enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais médicos, para dar conta desse momento. A nossa grande dificuldade agora, qual é? Nós tivemos muitos profissionais positivados. Certo. Tá? Nós tivemos muitos profissionais afastados. Ontem nós afastamos mais uma profissional médica, mais 3 profissionais técnicos de enfermagem. Então, isso faz com que, por um momento, o serviço fique deficitário. Mas, assim, a gente também tem a grande vantagem de quem fica se compromete, Sandra. Os profissionais, assim, estão fazendo a sua parte com excelência. Quem fica se compromete, colabora, né? Às vezes a gente tem que tirar, profissional médico positivou, tu tem que tirar um médico no lugar, colocar para suprir uma demanda em outra unidade. Nós temos 12 unidades, né, básicas de saúde, nós temos 2 CAPs, nós temos profissionais médicos que atendem dentro da vigilância sanitária, né, DST, hepatites, nós temos a UPA. Então, assim, nós temos que estar pensando no coletivo. Às vezes, por um momento,
falta alguns turnos por férias, que a gente também tem que entender isso, que faz parte do processo, e os profissionais que ficam doentes. Então, esse é o maior problema, né? Sim. Mas não que a gente tenha uma falta de profissionais no quadro, né? Se todo mundo estivesse trabalhando, nós estaríamos bem. Bem supridos. A UBS do Bairro Progresso, eu acredito que ela seja uma das mais importantes dentro do município pela quantidade de pessoas que ela atende e pelo serviço que ela presta. Porque ela não atende só o Bairro Progresso, correto essa informação? Sim, ela atende o Petit Village, atende o Cristo Rei, atende uma série de bairros. Certo. É uma unidade grande, sim. É uma unidade que tem uma demanda muito grande e hoje é uma unidade que trabalha 12 horas. Né? Além da nossa unidade central, que tem a UBS Centro e a unidade que antigamente chamávamos de UPA e hoje já não é. Né, hoje ela é uma unidade de referência municipal, porque ela passou a ser própria, ela passou a ser do município. Ela tem um perfil diferente das outras pelo excesso de público. Certo. Nós estamos construindo uma unidade básica de saúde lá. Se iniciou talvez eu erre, 6 meses, e está em andamento. Então, fizemos esse processo de transição agora, pegamos a obra andando e estamos dando celeridade ao processo. É uma cobrança e um pedido do nosso prefeito para que ela esteja pronta o mais rápido possível. Até novembro nós temos ela. Eu espero que sim. É um pedido do prefeito, o pessoal da engenharia. É uma unidade que tem 20 consultórios, para você ter uma ideia. Então, é uma unidade que nós estamos também nessa linha de fortalecer a atenção básica, Sandra, levando, por exemplo, porque é uma unidade tão grande, nós estamos levando psicólogos, nutricionistas, para dentro das UBSs. Antes nós tínhamos esses profissionais como referência dentro da Secretaria da Saúde. Certo. E hoje esses profissionais estão indo para a base, estão indo para as pontas para dar atenção para as pessoas sem que elas precisem sair do seu território. Né? Isso é um avanço, as pessoas não precisam se deslocar, não precisam gastar. Né? O profissional está lá no momento que precisa, consegue trabalhar com a equipe multidisciplinar, com o médico, com o enfermeiro da estratégia de saúde da família. Então, sim, nós temos essa obra andando e temos muitos planos de coisas boas para ela. Referente à central de medicamentos, muitas pessoas vão para consulta e até pela sua própria condição social não conseguem comprar determinado medicamento. Existe a possibilidade, ou quem sabe eu até não esteja informada, mas todo medicamento está disponível lá ou são medicamentos específicos? Dentro de cada unidade básica de saúde, nós temos uma farmácia, que os medicamentos básicos estão lá. Então, medicamento contínuo, medicamento para dor, o antibiótico está dentro de toda a unidade. E nós temos uma farmácia central, que fica ali perto da Secretaria de Saúde. Essa farmácia central, ela tem os medicamentos controlados e os medicamentos que a gente faz os processos do Estado. Quando o paciente tem um medicamento especial que ele não tenha condições de comprar, a gente encaminha um processo para o Estado e vem via essa central, né, que a gente chama de farmácia central. Mas todas as unidades têm sim, Sandra. Tem uma farmácia, o básico, né, o que o Ministério da Saúde preconiza, não nos falta. Inclusive, Erechim tem o privilégio de ter diversos outros medicamentos além dos básicos exigidos pelo Ministério da Saúde. Hoje a gente tem conhecimento de que algumas pessoas, quando precisam fazer um determinado procedimento, precisam se deslocar a Passo Fundo. O serviço de hemodinâmica é importantíssimo para o Hospital Santa Terezinha, para a população, e acredito ser uma demanda que esteja na pauta. Sim, é um olhar que já estamos fazendo, tá? Nós temos sim uma vontade de trazer esse serviço para cá. Esse serviço está muito mais linkado ao hospital do que a nós, né? A nossa cobrança enquanto secretaria é mostrar a demanda que nós temos. Esse paciente hoje que precisa de um serviço de hemodinâmica, a Secretaria de Saúde faz o transporte, a marcação, a referência para Passo Fundo e levamos esse paciente para lá. A gente sabe que a cidade tem condições, tem espaço, tem profissionais com portaria,
né? Mas isso é uma discussão que a gente sabe a nível central, né? E está, sim, Sandra, sendo feita. É uma vontade, né? Tem diversos fatores, né? Não é só o governo, o poder público neste momento querer trazer, existe uma série de fatores que tramitam antes disso, mas é um movimento, sim, Sandra, que a gente sabe que está sendo feito. Nós já estamos numa fase da vida que a gente já não aguenta mais de falar de Covid. Eu acho que o telespectador já está cansado, nós estamos cansados, vocês da saúde também, porque ela é uma pauta latente 24 horas por dia. Não tem como a gente pensar e não pensar em Covid. Sim. Como é que está a situação toda em Erechim, agora com a chegada das vacinas, sendo imunizados os profissionais da saúde e também os grupos prioritários? Me fala um pouquinho desse novo momento que está começando, nós estamos começando a viver. A principal fala é que, mesmo estando cansado, nós não podemos esmorecer. Isso aí. Nós não podemos esmorecer. Nós ainda temos que continuar fazendo a nossa parte. Como falei, né, a vacina é uma luz no fim do túnel. Mas, para você ter uma ideia, Sandra, nós precisaríamos de 16 mil doses de vacinas para vacinar o grupo prioritário. Jesus. Nós recebemos 1.274 na primeira leva e 1.056 na segunda. Então ainda falta muito, nós temos uma caminhada. Eu imagino que a gente ainda tenha muitos meses pela frente. Tudo o que é possível está sendo feito. Então o pedido, Sandra, é que as pessoas continuem se colocando no lugar do outro, continuem cuidando do outro neste momento. E a gente sabe que o profissional está cansado, as pessoas estão cansadas, os adolescentes dentro de casa estão cansados, os pais estão cansados, os profs, né? Tudo parou, né? Tudo reduziu, tudo passou a andar num outro ritmo, Sandra. Mas assim, só o fato dos idosos que são institucionalizados, SAMU, bombeiros, os pronto-atendimentos, as UTIs, esses profissionais que estão dentro do hospital, que agora a gente já consegue com mais essa última leva de vacina, chegar neles, já dá um pouco de paz, né? Eu diria dessa forma, mas ainda o caminho é longo, Sandra. É necessário a gente manter os protocolos de saúde e continuar falando desse assunto? É necessário, sim. Temos que manter os protocolos, temos que tomar cuidado e temos que falar, sim, Sandra. A dengue, como você falou já no início, nós estamos vivendo já uma epidemia de dengue aqui na cidade. Até então a gente não estava preocupado com a dengue, a gente estava preocupado com a Covid. Agora não, agora precisamos estar alerta dentro da nossa casa. E nós temos que fazer um raciocínio bem claro. Nós temos leitos hospitalares, nós estamos numa bandeira vermelha hoje, Erechim tem números comparados à região bons, então nós optamos mais uma semana pela cogestão, então nós cumprimos os protocolos de bandeira laranja. Só que nós temos 50% da capacidade hospitalar de UTI sendo usada para Covid. Então, Sandra, se nós agravarmos as questões da dengue, daqui a pouco nós temos um problema muito mais sério, né? Graças a Deus, nós tivemos uma hospitalização de uma criança que já está bem, né? Nós não precisamos de nenhum leito para dengue, mas a gente sabe que daqui a pouco, se a pessoa voltar a pegar a doença pela segunda vez, ela pode estar andando para uma dengue um pouco mais grave, que é o que a gente chama da dengue hemorrágica. Então, temos que estar fazendo a nossa parte, assim, Sandra, como a gente está fazendo com o Covid, é falar do assunto, falar e cuidar, fazer a nossa parte, que é cuidar da nossa casa, virar o lixo, tirar o lixo, recolher o copinho que está caído, que alguém jogou no chão e não recolheu, que errou o lixeiro. E nesse período de chuvas, agrava muito. Sim. Uma que nós não podemos usar o produto químicos inseticidas para estar fazendo, matando isso de forma química, né? Porque
se você passar o produto e chover, perde o produto, né? Então perde o trabalho dos profissionais. Então assim, hoje o trabalho é mecânico, é cada um lá cuidar do seu lote, olhar o lote vazio do vizinho, né? Nós temos a vigilância sanitária que está empenhada, a equipe toda trabalhando com isso. Então assim, bom, eu enxerguei uma piscina que está numa poça d'água, num terreno baldio, avisa, comunica, nós temos a ouvidoria, né? A prefeitura trabalha com a ouvidoria, e isso é uma forma da informação chegar para nós. O pessoal está na rua, está trabalhando. Os agentes de endemia estão fazendo sua parte, estão fazendo o seu papel, né? Mas assim, chegamos e foi muito rápido. No dia 7 de janeiro nós já tínhamos o primeiro caso confirmado. E a grande preocupação é que talvez isso se disseminou, se demorou um pouco. Por quê? Porque os sinais e sintomas da dengue, eles são muito parecidos com o da Covid, né? Tem algumas, né, particularidades, mas assim, a pessoa tem a dor de cabeça, tem a dor retroorbital. Então assim, as pessoas só se preocupavam com a Covid, achavam que era Covid, e daqui a pouco nós temos uma outra doença que tome uma proporção que é descabida. Então a nossa força-tarefa agora é sim, Sandra, além de Covid, é dengue e todo o restante. Secretária, eu acho que falamos no geral aí da Secretaria, eu acho que deu para as pessoas em casa conhecerem um pouquinho o trabalho que está sendo realizado. Eu te desejo muita sorte para seguir esse ano, viver um dia de cada vez, não tem mais como a gente querer atropelar as coisas, porque é assim, e que você tenha muita serenidade para tomar as decisões, principalmente neste momento em que a gente está abalado emocionalmente. Infelizmente, esse é um problema de saúde pública também, o emocional das pessoas, que está bastante abalado. E os profissionais da saúde, mesmo abalados, estão ali, brigando por cada vida que chega ao hospital ou que chega no UBS. Então, parabéns a toda a saúde que a gente tem, não só no Brasil, em Erechim principalmente. Eu que agradeço. Precisamos sim de boas vibrações e sorte e empenho, Sandra. E as pessoas, a gente percebe que elas vêm fazendo o seu papel. Né? Elas estão preocupadas, elas já estão olhando diferente para os profissionais de saúde, vendo o empenho de cada um e cuidando do outro. Então, assim, eu uso muito a palavra empatia, né? E eu acho que nesse momento é bem isso que tu diz, né? Precisamos ter empatia, é o olhar para o próximo. Com certeza. Obrigada. Obrigada.